Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, vamos continuar nosso estudo das fontes generalizadas. Dessa vez, trataremos daquelas que são melhor representadas por séries de Taylor. A bibliografia da aula de hoje é o livro do Dorff, de Introdução a Circuitos Elétricos, e do Nilson, de Circuitos Elétricos. Vamos lá? Bom, nós já estudamos um pouco de fontes generalizadas na aula anterior. Nós já vimos que no estudo dos circuitos elétricos é muito comum a gente se deparar com fontes de tensão independentes, cuja dependência do tempo não pode ser representada por uma função simples ou explícita. Também são comuns fontes que podem ser representadas sim por funções simples e explícitas, mas que não têm sim transformar de Laplace e, portanto, levam uma complicação extra na hora de resolver a sua EDO. Exemplos são, por exemplo, pulsos quadrados e demais funções que não sejam nem exponenciais ou polinomiais em geral, são exemplos, de funções não periódicas que não têm transformada de Laplace direta. Essas fontes são especialmente úteis para representar sinais de sensores. Então não é que você realmente vai botar uma fonte de tensão num circuito assim, mas você provavelmente vai usar um circuito para tratar um sinal que vem de um sensor, que está detectando um estado, um sensor elétrico, eletrônico, temperatura, pressão, de tensão, de corrente, seja lá do que for. E estes sensores eles têm distorções, eles têm características. E a saída desses sensores não necessariamente vai ser uma exponencial, um polinômio ou um pulso ou uma função mais simples. Então, essas saídas desses sensores, para ser representadas dentro de um circuito elétrico, podem ser tratadas com o que a gente vai aprender na aula de hoje. Tudo bem? Então, quando você tem esse tipo de fonte, uma alternativa é usar uma série para aproximar essa fonte. A fonte para a gente é a entrada do circuito. Então, a gente vai aproximar a entrada do circuito usando uma série. Como a gente já viu, a escolha da série depende de como a fonte se comporta no tempo. Se a fonte é uma fonte periódica, ou aproximadamente periódica, a melhor série é uma série de Fourier, que foi o que a gente tratou na aula passada. Se você não viu, eu te convido a olhar lá. Se a fonte for não periódica, então a melhor série é uma série de Taylor, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, ok? Independente disso, uma vez que eu encontre a série, como estamos tratando de circuitos lineares, vale a lei da superposição. Então, eu posso separar uma fonte em uma somatória de fontes, que é como se eu estivesse colocando um monte de fontes no circuito, depois eu trato ou por superposição ou simplesmente resolvo termo a termo, tá bom? Bom, nessa aula então a gente vai ver basicamente as fontes não periódicas e iremos aprender como tratar elas usando uma série de Taylor, tudo bem? Rapidamente, Novamente aqui a ideia é só passar o essencial da série de Taylor e de Maclaurin, e não demonstrar essas séries, não é uma aula de matemática sobre séries de Taylor e série de Maclaurin, ok? Então, o que a gente precisa de essencial é saber que a série de Taylor representa uma função qualquer, que a gente vai chamar aqui de f de x, por uma somatória infinita de polinômios em torno de um ponto de interesse, certo? Então, diferente da série de Fourier, que não tem esse ponto de interesse, a série de Taylor, de Maclaurin, ela precisa de um ponto. Você precisa escolher em torno de que ponto você vai expandir a sua função. Isso significa que perto do ponto, a sua expansão vai ser muito boa. E longe do ponto, a sua expansão vai piorando, piorando, piorando. Tudo bem? Vai ficando cada vez mais imprecisa. A série de Taylor é a série geral. Quando o ponto que se escolhe é zero, quando o x0 é igual a zero, então quando o ponto de interesse é zero, a gente chama a série de Taylor por outro nome. A gente chama ela de série de Maclaurin, ok? Mas a série de Maclaurin, então, é o caso particular da série de Taylor. Bom, qual a função da série de Taylor? A série de Taylor diz que eu pego uma função f de x e expando ela na função, o valor dela no ponto. Então percebe que se eu estiver exatamente no ponto, então eu não vou errar, porque eu preciso calcular a função no ponto. Mas, aí eu calculo a primeira derivada
e substituo o valor dessa derivada no ponto x igual a x0. Multiplico pela diferença entre o ponto onde eu quero calcular e o x. Então, coloco lá x menos x0. Aí, a partir daqui já começa a aparecer uma dependência do x, tá vendo? O segundo termo, eu vou ter uma segunda derivada calculada em x igual a x0, multiplicada por x menos x0 elevado ao quadrado, ok? Dividido por 2 fatorial. Então, note que o que eu vou ter aqui é um termo que não depende de x, um termo que depende de x, um termo que depende de x ao quadrado, um termo que depende de x ao cubo, x à quarta, x à quinta e até onde eu quiser, até x a n, até o n que eu desejar. Tudo bem? Ok? Porque a derivada é calculada no ponto, então ela é um número, ela é uma constante. A dependência está aqui, certo? Muito bem. Note que esse fatorial aqui, né, dividido por 2 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 4 fatorial, faz com que a importância dos termos subsequentes vá caindo rapidamente com o tempo, porque o fatorial cresce muito rápido com o tempo. Então, à medida que você for aumentando o n, esse n fatorial vai matar os termos. Então, essa é uma série que tende a convergir bem, ou seja, eu não preciso de muitos e muitos termos para representar bem a minha função, tá bom? Mas ela funciona bem quando eu estiver perto do ponto. Nota que se o x, o ponto escolhido, for zero, se o x for igual a zero, se o x0 for igual a zero, aí a série fica muito simples de escrever, né? Porque esse pedaço aqui, x menos x0 ao quadrado, x menos x0 elevado a n, vai virar só x. E aí vai ficar muito mais fácil escrever, né? É claro que o f vai ser o f de zero, e a derivada vai ser calculada no ponto zero. Mas aqui vai ficar simplesinho, e o polinômio vai ficar explícito, tá vendo? Eu tenho um termo que é x, x ao quadrado, x à terceira, x à quarta, x à quinta, até o x a n. Tudo bem? Ok, é o que a gente precisa para partir para a solução do nosso problema. Vamos realizar um exemplo, então, para ver como tratar isso. Vamos pegar um circuito que é um velho conhecido aqui do curso. A gente já tratou esse circuito muitas e muitas vezes. Porque o nosso objetivo agora não é gerar duas complicações ao mesmo tempo. Eu não quero pegar um circuito que eu não entendo direito e uma fonte que eu não sei como tratar. Então, vou pegar um circuito que a gente sabe muito bem como tratar, ok? E se você não sabe, olhe as primeiras aulas do curso, que lá a gente ataca esse circuito pela IDO, depois pela transformada de Laplace, ok? E o que vai acontecer é que a gente vai colocar nesse circuito um V1 aqui, que tem uma função meio esquisita. Tudo bem? Em função do tempo. O que diz o nosso exemplo? Que dado o circuito a seguir, a chave então está na posição 1 e vira para a posição 2 para quando o t igual a 0. O que se pede para determinar é a tensão no capacitor em função do tempo. Ok? Muito bem. Ele é um problema numérico, então eu conheço, na verdade, quanto valem todos os componentes e quanto valem as fontes de tensão, mas a gente vai tentar arrastar esse problema literal o máximo que a gente puder. Tudo bem? A função aqui, que é o x da questão da aula de hoje, vai ser uma função do tipo raiz, ó, 1 sobre a raiz de t mais 1. Ok? Nota que como esse circuito só faz sentido, o capacitor só vai estar ligado para a fonte V1 a partir de t igual a 0, eu não vou ter nenhum problema aqui, né? O t nunca vai valer menos 1 para ter uma singularidade no valor, né? A tensão nunca vai ser infinita nesse termo. Essa tensão vai começar valendo 1 dividido por raiz de 2, e daí vai cair. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Bom, independente do que tem no lado esquerdo do circuito, se tem uma fonte toda complicada ou não, a gente tem que achar a condição inicial para poder seguir. Tudo bem? Para determinar a condição inicial, eu olho o que acontece com o circuito para quando a chave está na posição 1, para quando a chave está na posição de tempo menor do que 0. Ok? Como é que a gente faz essa análise? A gente vai lá e substitui o capacitor por um circuito aberto, ok? Porque a gente imagina que a tensão está estabilizada, portanto não há variação de tensão. Se não há variação de tensão, a derivada é zero. A equação constitutiva do capacitor diz que C é igual a C dVc dt. Então, se não há variação de tensão, a corrente no capacitor é zero. Para garantir isso, eu abro o circuito. Então, eu tenho certeza que aqui não tem corrente. Tudo bem? Muito bem. E vou tentar descobrir que tensão cai aqui. Se não tem corrente, não tem queda de tensão em R0.
e toda a tensão V0 recai sobre o capacitor. Então, o VC de 0 menos é igual a V0, e no caso aqui é 1 volt. Tudo bem? Muito bem. Bom, então tendo a condição inicial, a gente vai analisar o circuito para tempo maior que 0. Vamos analisar o circuito, então, quando a chave está na posição 2, ou seja, quando o circuito está com essa carinha aqui. Antes de começar e decidir o caminho que a gente vai seguir, vamos marcar as tensões e correntes antes que a gente faça um erro simples num problema que tem como foco a fonte aqui. Tudo bem? Então, uma vez que eu determinei a tensão da condição inicial nesse sentido, eu imponho que o capacitor é um receptor de energia, então a corrente tem que estar descendo. Eu vou escolher que seja a mesma corrente em todo o circuito. Então, essa corrente que está descendo vai subir aqui pelo resistor. Então, eu vou escolher a tensão do resistor nesse sentido. Tudo bem? É o jeito mais fácil. Agora que a gente adotou todo mundo como receptor de energia, a gente tem que escolher como equacionar esse circuito. A gente pode equacionar ele no domínio do tempo e depois transformar no domínio de Laplace ou transformar o circuito direto para o domínio de Laplace. A gente tem que escolher um. Vamos escolher o seguinte, ó. Vamos encontrar a EDO do circuito, que já está encontrado nas aulas anteriores, mas vamos relembrar. E aí vamos transformá-la para o domínio de Laplace, tudo bem? Bom, então, para encontrar a EDO, eu faço uma análise de malha. Eu vou começar aqui do canto inferior esquerdo e girar no sentido horário. Ao fazer isso, eu venho chegando, encontro o VC pelo lado negativo, então menos VC. Continuo circuitando a malha, encontro o VR pelo lado negativo, menos VR. Continuo caminhando, encontro a fonte pelo positivo, escrevo mais V1. Não vou me preocupar agora quem tem dentro de V1. Depois eu vejo isso, tá bom? Porque eu sei que é um V1 em função do tempo, não é uma constante, só isso. Continuo caminhando no meu circuito, voltei para o ponto que eu comecei, então é igual a zero, tá bom? Agora eu vou usar o que eu sei de equação constitutiva, né? No resistor ele segue a lei de Ohm, então VR é igual a R vezes IR, eu já vou substituir aqui. Então vou ficar aqui menos VC, menos R vezes IR, mais V1 igual a zero, tudo bem? Como eu impus que a corrente no resistor é igual à corrente no capacitor, eu já vou trocar o IR por IC aqui, tá bom? Agora eu vou usar a equação constitutiva do capacitor, que C é C dVC dt, e vou substituir esse C aqui, ó. Aí a equação vai ficar assim, da malha, né? Menos VC, menos R. Agora eu troco, então vai aparecer o C aqui, ó. Menos R vezes IC, que é C dVC dt, então fica menos RC dVC dt, mais V1 igual a zero. Ok? Muito bem. Para ficar um pouco mais bonito, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todo mundo por menos RC, tá bom? Ao dividir a equação inteira por menos RC e mudar um pouco a posição dos termos, eu vou ficar aqui dVC dt mais VC sobre RC menos V1 sobre RC igual a zero. Ok? E, por fim, eu vou passar para o lado de cá os termos que não dependem de VC, que é só esse aqui, que é o da fonte. Então, a ideal do circuito, à esquerda, vai estar escrita desse jeito, ó, dVC dt mais VC sobre RC é igual a V1 sobre RC. É a mesma ideal que a gente encontrou quando estava analisando o circuito, logo no início. A diferença agora é que eu tenho uma fonte não periódica, certo? O caminho que eu escolhi de tratar é usar a transformada de Laplace. Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados de DO, ok? Ao fazer isso, eu uso as propriedades da linearidade da transformada de Laplace, que a gente já viu nas aulas de transformada de Laplace, ou seja, a transformada da soma e a soma das transformadas, e a transformada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a transformada da função. Então, eu vou dividir esse aqui, ó, vou usar essas duas propriedades e vai ficar assim, ok? A transformada aqui eu também vou botar 1 sobre RC para fora, e vai ficar desse jeito aqui, certo? O VC é a minha variável de interesse, então a transformada de Laplace de VC de t é só o VC de S. Aqui eu tenho que fazer a transformada da derivada, então eu uso a propriedade da transformada da derivada, que diz que a transformada da derivada é S vezes a transformada da função menos a função calculada no ponto 0 menos. Tudo bem? A minha função é VC, então fica S vezes a transformada de VC, que é VC de S, menos o VC de 0 menos. Ok? O termo da derivada, então, termina aqui. Este é o termo que dependia só de VC, que veio daqui, ó. E esse termo aqui eu ainda não posso fazer nada.
Agora vai começar a novidade da aula, porque agora eu vou precisar substituir o V1 por isso aqui, certo? E eu tenho que calcular a transformada de Laplace disso. Muito bem, eu vou para a minha tabela de transformadas de Laplace e checo todos os itens que eu tenho e eu não encontro nada que possa resolver esse problema aqui, tá bom? Eu até tenho alguma coisa que é t elevado a n, mas isso não permite um n que não seja inteiro, tá bom? E ainda assim eu tenho t mais 1 aqui, eu não consigo fazer, não tem jeito, certo? Não tem uma correspondência direta. No entanto, V1 é uma função não periódica, certo? Ela decai com o tempo. Então o que eu vou fazer é trocar o V1 de t por um V1 em forma de série de Taylor, tudo bem? Bom, então o nosso desafio aqui é expandir em série de Taylor essa função. A primeira coisa que a gente tem que saber é em torno de que ponto eu vou fazer isso, em torno de que tempo. Nota que o tempo mais importante é na virada da chave, certo? É a partir daquele ponto que eu quero saber como o capacitor se comporta. Eu não quero saber no infinito ou em algum outro ponto, né? Então, o ponto de interesse vai ser exatamente o t0 igual a zero, e a gente vai acabar caindo numa série de Maclaurin, o que é bom, porque vai deixar mais simples, tá bom? Mas se não fosse também, não tem problema, não é isso? Então, a primeira coisa é o ponto de interesse é na virada da chave. Como é a série de Maclaurin, eu vou reescrever aqui a série de Maclaurin, agora lembrando que eu vou calcular EV1, né? E aqui o que eu posso fazer é, vou calcular as derivadas em separado. Como é que se calcula uma série de Maclaurin, né? Pego o V1 aqui, calculo a primeira derivada, certo? Usando a regra da divisão, se você quiser, ou escreve t mais 1 elevado a menos meio aqui, em vez de desse jeito. E vai calculando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima derivada. Calcula várias dessas derivadas e calcula elas no tempo, tudo bem? Quando a gente fizer isso, a gente vai depois vir e substitui, né? Eu vou ter esses valores, isso aqui tudo são números, tudo bem? E aí eu pego esses números, essas constantes, e substituo na série, tudo bem? Vai dar um certo trabalho calcular esse monte de derivada. Então, em vez de fazer isso, vamos tentar usar uma ferramenta computacional para ajudar a vida da gente, tá bom? A minha sugestão é que você use uma ferramenta online, porque você não precisa nem instalar nada nesse momento. Então, acessa lá o Wolfram Alpha. Então, o endereço dele está aqui, ó. Quando você entrar na página do Wolfram Alpha, ele tem um ponto que você pode digitar, mais ou menos que nem o pesquisador do Google, se você nunca usou. E aí você vai digitar exatamente isso daqui, ó. Taylor de 1 mais t, chapeuzinho, menos 1 dividido por 2. Que é exatamente essa série aqui, essa função, certo? Então, estou pedindo a série de Taylor de 1 sobre raiz de t mais 1. E digo para que ponto? For t igual a zero. Aí ele vai entender. Ó. Note que quando você gera, aqui tem um print da tela da resposta. Ele diz o que você quer. Então, você quer a série disso daqui para esse ponto. Tudo bem, ele entendeu corretamente o que eu devo ter essa série aqui. Tudo bem? Ele já me devolveu 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A constante e o termo t elevado à quinta deve ser mais que suficiente. Tá bom? Quando ele diz isso aqui, ele quer dizer que tem um erro que está da ordem de t elevado a 6 para cima. Tá bom? Que ele está desprezando. Então temos aqui a nossa série de Taylor. Ó. Que maravilha. Se você quiser, você pode fazer a conta das derivadas e conferir. Tá bom? No nosso caso, a gente está interessado em analisar o circuito. Então eu vou tomar ela e vou continuar o meu processo. Ok? No entanto, é claro, né, nós sempre somos desconfiados. Será que eu fiz tudo certo? Será que está ok? Então, um caminho que você pode fazer, em vez de calcular a série inteira de novo, ver se está dando certo, é fazer o gráfico dela. Porque depois eu vou precisar do gráfico para entender outras coisas. Então, por que a gente não faz o gráfico dessa série e verifica se ela está se aproximando da série, da função exata? Né? Minha sugestão é usar agora um outro software gratuito, mas esse é de instalar no seu computador. É o Scilab, ok? A gente vai fazer, como eu tenho 6 termos calculados, eu vou fazer para 6 termos, mas depois vou recuar um pouquinho e vou calcular para 3. Para entender se à medida que eu coloco mais termos, a série cada vez se aproxima mais da função, o que é um grande sinal de que ela está correta. Tá bom? Se você nunca usou o Scilab,
eu tenho uma pequena guia de como usar ele nas primeiras aulas de resposta em frequência, ok? Vai lá e dá uma olhada, por favor. É claro que você também pode procurar isso na internet, né? Digita Scilab no Google e é muito fácil. Você vai conseguir, ou num outro buscador, que você vai conseguir toda a informação que você precisa. Ele é um software gratuito, basta baixar e instalar, ok? O código que eu usei para fazer o gráfico e calcular os elementos da série está aqui, tá bom? Então, de novo, né? O objetivo aqui não é ensinar você a programar um Scilab, mas é dar o gráfico e dizer para você como chegar nele, tá bom? Como é que eu fiz aqui? Eu usei um vetor de constantes e coloquei aqui todos os fatores multiplicativos da série de Taylor, tá bom? E depois usei dois fors. Um primeiro for, que é um loop, né? O primeiro for para calcular os 3 primeiros termos e um outro for para calcular os 6 últimos termos, os 3 últimos termos, tá bom? Depois fiz o gráfico. E usei, só para variar um pouquinho, uma definição diferente aqui do Scilab do que eu tenho usado nas últimas aulas. Eu usei um function, que é criar uma função externa dentro do código. Então eu criei um function, chamei esse function de fun e usei ela para escrever a função exata, tá bom? Eu estou fazendo isso porque depois a gente vai acabar usando esse function para outra coisa. É de caso pensado, ainda nessa aula, tá bom? Eu chamei de Taylor 3, a variável que só tem 3 termos, e de Taylor mesmo a variável que tem tudo, ok? E de V1 exata, a série exata, porque ele é só o fun de T. Muito bem, então o gráfico em azul é a da função exata. Então a função exata é essa daqui, ó. Ela decai desse jeito aqui, certo? Quando eu aproximo ela com 3 termos da série de Taylor, essa aproximação vai bem mais ou menos até aqui, tá vendo? Que é o vermelho pontilhado. Ela vai bem, aí a partir daqui ela começa a escapar demais, né? Ó, deu uma bela escapada já aqui, né? Certo? E no final ela está subindo enquanto a tua série está descendo. Paciência. É assim que funciona. Se eu quiser melhorar um pouco mais, eu somo mais 3 termos. E aí note que, ó, até aqui mais ou menos a aproximação ficou boa. Sinal de que a minha série está indo bem. Quanto mais termos eu coloco, por mais longe do ponto de t igual a zero, a série funciona. Tá bom? Então, já fiz o gráfico, já vi como é a função, vi como são as aproximações em série. Isso também vai me dar uma dica de que, para tempo até meio segundo, se eu usar 6 termos, tudo vai dar certo. Se eu quiser muito mais do que isso, por exemplo, para t igual a 1, a série já tem um erro aqui razoável, certo? Já tem um erro de mais ou menos 0,1, né? 10%, até um pouco mais, 15%. Tá bom? Ok? Então, feito o gráfico, vamos usar essa série. Como que eu resolvo um circuito usando essa série? Lembram, né? A gente estava no ponto de calcular a transformada de Laplace do V1, certo? Para calcular a transformada de Laplace do V1, eu não conseguia calcular naquela função, nessa função aqui. Ó. Mas agora eu vou calcular a transformada de Laplace daqui. Então eu vou escrever a transformada de Laplace dessa soma de polinômios. Eu sei calcular a transformada de Laplace de um polinômio. Está aqui a linha da tabela que faz isso, certo? E ainda mais, é mais simples do que parece, porque essa somatória pode ser usada aquela propriedade linear da transformada de Laplace. Então eu tenho a transformada de Laplace disso aqui tudo é a transformada de Laplace do primeiro termo, né? Menos meio vezes a transformada de Laplace do segundo termo, menos 3/8 da transformada de Laplace do segundo termo e assim por diante, tá bom? Então as constantes vão saindo para fora e eu só tenho as transformadas de Laplace do t isolado aqui, tudo bem? Note que vai até aparecer um número fatorial aqui, mas não vamos misturar as coisas. Deixa a constante para lá e coloca um novo fatorial, tá bom? Então, a transformada de Laplace foi escrita de certo modo fácil, tá bom? Sem segredos aqui, ó, certo? A transformada de Laplace da constante é 1 sobre S. A transformada de Laplace de t é 1 fatorial dividido por s elevado a 2 mais 1. Ó. A transformada de Laplace de t elevado a 1 é t elevado a n para quando n é igual a 1, certo? Então, substituo 1 aqui, ó. Vai ficar 1 fatorial dividido por s elevado a 1 mais 1, que é 2. Não é? Agora, eu vou calcular de t quadrado. A de t elevado ao quadrado vai ser a transformada de t elevado a 2. Então, n é 2, vai ser 2 fatorial aqui em cima. E aqui vai ser s elevado a 2 mais 1, que é 3. Tá bom? Então, ele meio que aumenta em 1, né?
a transformada de Laplace do t vai dar 1 sobre s quadrado, a do t ao quadrado 1 sobre s ao cubo, e assim por diante. Como o último termo que eu estou fazendo aqui é t elevado à quinta, vai dar 1 sobre s à sexta. Tudo bem? Tem os fatoriais aqui, que depois você pode fazer os produtos. Tudo bem? Então, 1 fatorial é 1, não muda nada. 2 fatorial é 2, e aí 3 oitavos vai ficar 3 quartos. 3 fatorial é 6, e assim por diante, tá bom? Faz a conta numa calculadora ou usa o próprio Scilab para fazer se você quiser. Bem, agora eu posso voltar a minha EDO transformada, não é isso? Eu estava com ela aqui, ó. Eu vou aproveitar antes de escrever a série aqui, porque isso vai ficar grande, e vou isolar o VC de S e vou deixar todo mundo em função dele. Então, deem uma olhada no que eu fiz para ver se vocês concordam. Tudo bem? Ao isolar o VC de S, ficou S mais 1 sobre RC, por causa desses dois termos aqui. Tudo bem? Então, com isso, e vou ter que passar para cá a condição inicial, né? Eu vou ter que o VC de S é igual a essa equação aqui. Tudo bem? Ainda com a transformada de Laplace implícita, mas eu já sei quanto ela vale em termos de uma série. Agora eu vou substituir ela, vai ficar um negócio grande, certo? Porque eu tenho uma série aqui, não é isso não? Mas é uma somatória de um monte de termos, tudo bem? 1 sobre aí você está para fora e ficou todo mundo aqui, certo? Muito bem. Ó, o que eu posso fazer é dividir agora, né? Eu pego o VC de 0 menos, divido por esse termo e escrevo ele separado aqui, ó. Certo? Muito bem. Depois eu pego 1 sobre RC e divido cada termo aqui, ó, pelo denominador. Então, note que 1 sobre S dividido por S mais 1 sobre RC vai dar 1 sobre S vezes S mais 1 sobre RC. Não é isso? Percebe que o que eu tenho aqui são sempre termos consequentes. Ó. 1 sobre S ao quadrado, S ao cubo, S à quarta, S à quinta, S à sexta. Então, o que vai mudar é a constante na frente e que esse denominador vai ficar assim, ó. A coisa toda se repete, não é tão complicado quanto parece. Quando você olha essa equação, fala, nossa, como que ele chegou numa equação tão complexa? Mas a coisa toda se repete só somando os números, tá? Isso é uma série, ainda é uma série, tá bom? Tudo bem? Lembra que eu tenho as constantes da frente, eu não posso perder o valor delas. E de resto vai ser sempre assim, tá bom? E pronto, ó, eu escrevi o VC de S em função de S, tá escrito. Ele é uma aproximação? É, porque eu não tenho os termos para S elevado a sétima aqui, certo? Eu parei no S elevado a 6, por causa do T elevado a quinta lá da minha série. Mas eu posso calcular mais termos se eu quiser, tá bom? Muito bem. E agora, o que eu faço com isso? Se eu escrevi o VCS, né? O que eu preciso fazer agora é calcular a transformada inversa, certo ou não? Mas eu já sei que calcular a transformada inversa desse tipo de função aqui eu vou ter uma transformada inversa pronta, certo? Tá fácil, é só aplicar. Agora, os termos a partir desse daqui requerem uma operação que a gente fez muito nas nossas aulas de transformada de Laplace aqui dos cursos de circuitos elétricos. A gente precisa aplicar a separação em frações parciais. Tudo bem? Para aplicar a separação em frações parciais, eu posso fazer como a gente fez nas outras aulas, que eu fiz explicitamente, né? Então, eu igualo isso daqui às duas frações que eu quero separar, coloco um coeficiente em cima, então ia dar A sobre S, mais B sobre S mais 1 sobre RC. Tiro o mínimo, igualo os numeradores, porque os denominadores vão ser iguais, vai gerar um sistema e o sistema vai me dar uma resposta. Eu vou ter que fazer isso para cada termo, não é isso? Estamos numa fase mais avançada do curso, em que eu estou usando uma série. Então vamos aproveitar as ferramentas matemáticas que eu tenho disponível. De novo, o Wolfram Alpha pode fazer isso pela gente, tá bom? De fato, ele pode fazer isso ainda maior. Eu já posso pedir a transformada inversa se eu quiser. Mas vamos tentar entender o que está acontecendo, pelo menos nesse ponto. E vamos só usar o Wolfram Alpha para calcular a fração parcial, que já vai ajudar muito a gente. Então eu vou lá e escrevo, entro no Wolfram Alpha de novo, escrevo partial fractions, que é o comando que precisa, e coloco cada um dos termos. Ó. Então eu estou calculando do primeiro aqui. Ó. Note que se eu colocar 1 sobre RC, ele vai se confundir, ele não vai entender porque eu estou colocando desse jeito. Então eu troco 1 sobre RC por A. Ok? Mas eu sei que o A é 1 sobre RC. Tá bom?
Então, o que eu estou pedindo para o Wolfram Alpha é calcular em frações parciais isso aqui, ó, 1 sobre S vezes S mais A. E ele já me dá a resposta, está aqui. É 1 sobre A vezes S menos 1 sobre A vezes A mais S. Eu sei que o A é 1 sobre RC, então na hora de escrever a resposta eu já troco. Tá bom? Então a transformada, a separação em frações parciais ficou assim, ó, 1 sobre RC vezes S menos 1 sobre RC vezes S mais 1 sobre RC. Ok? Tá bom, está escrito. Eu tive que separar um termo em dois, mas está escrito. Agora eu preciso partir para o segundo termo e assim por diante. Ó. No segundo termo, vou fazer a mesma coisa. Vou lá no Wolfram Alpha, só que dessa vez eu coloco um S ao quadrado aqui. Ó. Tá bom? E aí a transformada em frações parciais, né? A separação em frações parciais, perdão, é aqui. Isso vai gerar três termos. Tá bom? Um em função de S, um em função de S ao quadrado e um em função de A mais S. Ok? Muito bem. Eu sei que o A é 1 sobre RC, está aqui, todos os termos. Tá bom? Eu posso fazer isso por todos os 6 termos que eu tenho. Mas isso não vai me dar mais clareza sobre o método. Então eu vou parar nesse termo e vou assumir que a minha precisão vai só até 1 sobre S quadrado. Mas eu posso ir até os outros, só vai ficar maior. Tá bom? Então eu vou parar por aqui, certo? O que a gente vai fazer então é desprezar esse termo, desprezar esse termo, desprezar esse termo, desprezar esse termo. Ok? Muito bem. Ao fazer isso, então, eu vou reescrever o meu problema como sendo só assim. E eu preciso da transformada em frações, da separação em frações parciais só desses dois termos que já está feito. Venho aqui e copio o resultado que eu escrevi lá no slide anterior. Tá bom? Não esquecendo a constante. A constante do primeiro é 1 e a constante do segundo é menos meio. Ok? Muito bem. Então agora o que eu tenho é que calcular a transformada inversa desse monte de termos, mas que todos têm transformada direta. Tudo bem? Está aqui. Quem eu preciso fazer a transformada, né? Eu posso fazer a transformada e depois juntar, mas é mais fácil juntar e depois fazer, porque eu faço menos transformadas, tá bom? Juntar significa o quê? Agrupar os termos semelhantes, ó. Esse denominador aqui aparece um monte de vezes, ó. 1 sobre S mais 1 sobre RC aparece nesse aqui, aparece nesse daqui, termo, e aparece nesse termo aqui também, ó. Isso aqui é uma constante, tá bom? Tudo bem? Então, vou juntar esses três termos sobre o denominador S mais 1 sobre RC. Então, vai ficar esse daqui, primeiro aqui, que é a condição inicial. Note que tem um menos aqui, ó. Então, fica menos 1. E aqui eu tenho menos meio, 1 sobre RC. Então, o RC vai para cima, né? Então, fica menos RC sobre 2, tá bom? Muito bem. Agora que eu já agrupei aqueles termos, vamos agrupar outros termos. Quem mais eu posso agrupar? Eu posso agrupar 1 sobre S, ó. Aqui eu tenho 1 sobre S. E aqui eu tenho também 1 sobre S. Ok? Então, só que aqui como eu tenho menos e eu tenho menos, aqui vai ficar mais. Então eu tenho 1 mais RC sobre 2 sobre S. Ok? Bom, eu já agrupei quase todos os termos, só sobrou esse aqui que não tem com quem agrupar. Certo? Então a única diferença aqui vai ser menos meio dividido por S ao quadrado. Tudo bem? Agora eu preciso calcular a transformada inversa disso daqui. Certo? Tudo esse negócio que está aqui escrito aqui em cima, esses numeradores complicados, são só números. A gente não deve se preocupar. É que eu estou carregando o problema literal ao máximo que eu posso. Então, agora essas transformadas inversas, né? Na hora de aplicar, eu posso colocar para fora esses numeradores aqui, certo? E me concentrar só no que aparece na frente, ó. Então, vai ficar o numerador vezes a transformada inversa disso aqui, esse numerador vezes essa transformada inversa e esse numerador vezes essa transformada inversa, que são transformadas inversas retas, certo? Não é isso? A transformada inversa de 1 sobre S mais R, 1 sobre RC é a da exponencial. Olhem a tabela lá, se vocês quiserem, né? Voltem lá no slide da tabela. De 1 sobre S é a constante 1, então não preciso fazer nada.
E de 1 sobre s quadrado, eu preciso usar do polinômio, a mesma que eu usei para fazer a transformada direta da série de Taylor, né? 1 sobre s quadrado vai dar t, porque o n fatorial não muda nada, é 1 fatorial, não é isso? Tudo bem? Então, a transformada inversa da minha série, já com tudo feito, né, do VCS e tudo mais, vai dar basicamente essa exponencial e um polinômio que vai até t só. Tudo bem? Eu já tenho a solução literal completinha, posso ficar com ela se eu quiser, e vai ser ela que eu vou usar para fazer o gráfico depois. Mas se eu quiser deixar um pouco mais escrito, mais explícito, eu substituo. Eu sei quanto vale o capacitor, quanto vale o resistor e quanto vale a condição inicial, tá bom? Então, note que a condição inicial é 1, então aqui vai dar 1 menos 0,2, né? Esse cara vai até cortar e vai ficar menos 0,1 e elevado a menos 5t, tá bom? Depois eu vou ter essa constante aqui, ó, isso aqui é uma constante, e depois eu vou ter um termo linear com o tempo. De algum modo tem uma reta aqui, ó. E daqui para frente eu teria um polinômio. Sempre que eu for alterando, isso vai dar sempre o polinômio, tá bom? Interessante, não é? Então note que a solução aproximada, ela é sempre um polinômio em t, certo? Quanto mais termos eu usar, maior vai ser esse polinômio. Como eu usei só 2 termos, eu parei no t linear, t elevado a 1. Se eu botasse mais um termo, isso aqui daria até um t quadrado. Mas não é só mais um termo que eu preciso calcular aqui. Quando eu faço a transformada, a separação em frações parciais, aparecem termos constantes, termos desse, termo aqui, termo da exponencial, aparece todo mundo de novo. Então, esses coeficientes vão mudando, certo? Pode até sumir algum fator, voltar algum fator e assim por diante. Mas vai aparecer um t quadrado aqui, com certeza, tá bom? E depois, se eu botar mais um termo, um t ao cubo e assim por diante, tá bom? Então, é claro que é uma solução aproximada e ela é relativamente trabalhosa, vai? Mas ainda assim, ela permite uma solução analítica, que é diferente de eu fazer uma solução puramente numérica, que não me permite interpretação nenhuma, tá bom? Eu quero verificar o quanto essa solução é boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico dela, vou fazer o gráfico desse VC de t aqui no Scilab de novo, porque é uma boa ferramenta para fazer gráfico de funções. No entanto, para saber se alguma coisa é boa, não basta olhar um gráfico, né? Eu preciso ou ter uma ideia de qual seria a resposta, ou comparar com alguma outra coisa. Qual é a solução exata desse problema? Minha sugestão aqui é, por que a gente não faz uma solução numérica daquela EDO e compara, certo? Eu posso pegar a EDO e fazer uma solução numérica dela, se eu quiser, não é? Se eu usar um passo de tempo muito curto para fazer a minha solução numérica, eu vou ter uma solução muito próxima da exata, tudo bem? E aí eu posso comparar, certo? Eu posso, é claro, né, sair pesquisando o cálculo numérico, lembrar, se você já teve aula disso, e o jeito de resolver EDOs, geralmente, é usando um algoritmo conhecido como Runge-Kutta, não é? Agora, em vez de implementar um Runge-Kutta, eu vou usar uma coisa já implementada. O Scilab já tem uma função que resolve numericamente uma EDO, ela se chama ODD, tá bom? Então, o que eu preciso fazer é escrever EDO como uma function, certo? Que tem que ser uma function em que o lado esquerdo é a derivada e o lado direito é todo o resto, certo? E usar como condição inicial a condição inicial que eu tenho. Não pode esquecer, porque a solução numérica necessita de uma condição inicial. Ela parte de uma condição inicial e vai calculando ao longo do tempo. A condição inicial eu conheço, e eu analisei o circuito para tirar ela. Então, lembrar que ela vai vir do circuito, tá bom? Muito bem. Então, está aqui o meu código em Scilab, que vai calcular tanto a função que eu acabei de encontrar, analítica aproximada, como a minha Runge-Kutta, tá bom? Tá aqui, tá vendo? Eu usei a função ODD aqui, certo? E chamei o resultado numérico de VC Runge-Kutta. De novo, não é o objetivo aqui, né? Calcular esse negócio todo, tá bom? Ó, note que eu tive que declarar como uma function a EDO. A EDO está escrita aqui, ó. Tá bom? Ó, dvc dt é igual a menos VC sobre RC, mais, aqui a função, ó, V1, vezes 1 sobre RC. Tudo no tempo, tá bom? Aí eu uso o ODD e ele calcula para mim, certo? Aqui está o cálculo da minha função aproximada. E agora eu faço os dois gráficos, ok? Muito bem.
o resultado está visto aqui, né? A função numérica, que é o vermelho pontilhado, deve ser uma solução muito próxima da exata. Também porque eu estou usando um passo de tempo de 0,1 milissegundo. Tudo bem? Eu posso, se eu quiser ter certeza que isso aqui está indo bem, eu boto um passo ainda mais curto, né? Em vez de colocar 1 e a quarta, agora eu uso 1 e a quinta. Boto um monte de pontos de tempo e vejo se vai melhorando a minha função. Mas, se não, não tem problema. Essa solução deve ser muito boa mesmo. E depois eu comparo com a minha solução de Taylor. E vejo se está tudo coerente, certo? Nota que o que eu espero aconteceu. A solução aproxima bem as duas, a solução aproximada aproxima bem a numérica, para quando t está perto de t0. O nosso t0 era t igual a 0. Então dá uma olhada aqui, para tempo igual a 0, as duas são iguais, certo? E elas vão caminhando juntas até aqui, mais ou menos. Aí depois elas vão se separando, separando, separando. Lembra que eu fiz uma solução aproximada só com dois termos, né? Só fui até o t quadrado, até o t linear, não é só até o s ao quadrado, tá bom? Funcionou, né? A gente conseguiu uma forma de calcular uma solução analítica. E agora depende do quanto eu quero uma solução boa. Se esse circuito é muito importante para mim, se eu estou tratando um sensor muito importante, eu vou implementar no meu microprocessador, no meu microcontrolador, uma função que tenha 10, 15 termos, né? Isso ainda vai ser muito mais simples do que implementar no meu microprocessador um Fujikuta, certo? Usar um OD ali dentro, né? Isso é muito menos viável. Então, encontrar a solução analítica aproximada é muito melhor para que eu possa tratar o meu sistema, o meu circuito, para poder filtrar ele, para poder controlar ele e assim por diante, tá bom? Muito bem. Então vamos parar um pouquinho e pensar no que a gente fez, né? A gente encontrou uma forma e a gente viu que cada termo que eu coloco gera um belo trabalho, certo? Isso é indiscutível. Mas é um método simples em que você, se quiser, perde mais meia hora, perde mais uma hora, perde mais 2 horas e vai encontrando uma função cada vez melhor para o seu problema, tá bom? A gente nunca vai conseguir uma função exata, nem em forma de série, porque cada termo modifica todo mundo. A função vai mudando à medida que eu vou colocando termos. Quando eu tratei de funções periódicas na aula passada, você tinha sempre uma série de senos. Então era mais simples. Agora, como você tem uma série de polinômios e cada termo acrescenta um polinômio a mais, a função muda. A função deixa de ser uma reta, vira uma parábola, deixa de ser uma parábola, vira uma função cúbica. Então você nunca vai ter uma função fechada na forma de série, tá bom? Mas você sempre pode melhorar, melhorar, melhorar colocando mais termos, tá bom? Claro que a gente vai ter esse erro, não tem jeito, né? E a gente tem que ter consciência de que quando o tempo se afasta do t igual a 0, o erro vai aumentando, certo? Se você precisa de precisão para tempos distantes do ponto que você está calculando, bote mais termos, tá bom? É lógico que a solução numérica é alternativa, é uma alternativa sempre, mas ela tem um custo computacional muito elevado e às vezes um custo de programação também muito elevado, tá bom? E de vez em quando ela simplesmente é inviável porque talvez o que eu queira agora é pegar essa função transformada de Laplace e aplicar um controlador sobre ela. Eu não posso fazer isso se eu tiver uma solução numérica, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido essa segunda parte das funções generalizadas e visto como eu posso usar o que eu conheço sobre cálculo e até sobre cálculo numérico para entender o comportamento de um circuito elétrico que está sob excitação de uma fonte muito complicada, certo? Uma fonte que não tem transformada de Laplace e que muitas vezes é exatamente a saída do sensor que eu preciso filtrar, por exemplo, tá bom? Para saber se vocês estão entendendo direitinho, eu gostaria de propor um exercício. Vamos ficar no mesmo circuito, mas vamos modificar essas condições para um V0 igual a 0 volts, ou seja, eu tenho 0 volts aqui nessa fonte que carrega o capacitor para tempo menor que 0. E o meu V1 é uma função que, apesar de parecer mais complicada, vocês verão que é mais simples do que aquela que eu resolvi aqui como exemplo. É o logaritmo neperiano de t mais 1. Ok? Muito bem. Os valores não mudam dos outros componentes. E o que se pede também é a tensão em função do tempo. É isso. Espero que vocês agora tenham mais capacidade de resolver circuitos ainda mais complicados e que tenham entendido como usar ferramentas computacionais
para deixar a sua capacidade de análise de circuitos elétricos cada vez mais poderosa. Até mais e bons estudos!